Eu sei que lidar com pessoas não é uma tarefa fácil para a maioria das pessoas, mas será que tem como tornar este processo um pouco mais simples? E a resposta para esta pergunta é claro que sim. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Aqui eu vou lhe trazer algumas dicas que, se você colocar em prática hoje mesmo, pode ter certeza que você já começará a ver os benefícios dessas estratégias aplicadas na sua vida. Por isso, se esse vídeo te interessou, eu te convido a você ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar a essas dicas. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva aqui embaixo agora mesmo e ative o sininho para que você não perca vídeos como este. Não se esqueça de deixar a sua curtida para que este vídeo possa alcançar a vida de outras pessoas. Então vamos lá, aprendermos a como lidarmos com pessoas difíceis. A primeira dica que eu tenho para você é: fale o necessário. É interessante que às vezes nós temos essa dificuldade de entender isso daqui e colocar em prática, porque queremos forçar uma amizade, mas nós precisamos entender que com pessoas difíceis não adianta a gente querer forçar alguma coisa, porque aquela pessoa ela não quer proximidade, aquela pessoa ela não quer se relacionar com a gente, ela só quer falar o básico, ela só quer se relacionar o necessário que for, porque aquela pessoa ela é muito difícil de se lidar. Então nós precisamos entender, para nós não se decepcionarmos, para a gente não se frustrarmos com a outra pessoa, para a gente não acabar estragando o nosso dia, a gente precisa falar somente o necessário, porque por muitas das vezes até esta pessoa difícil, ela tem algumas certas características que pode acabar nos prejudicando. Por exemplo, essa pessoa ela pode ser uma pessoa fofoqueira, e já imaginou as consequências desse estilo da outra pessoa estar influenciando a sua vida? Pode ter certeza que você estaria se colocando em uma situação muito complicada. Vamos imaginar essas dicas aplicadas em um contexto, em um ambiente de trabalho. Já imaginou você ficando muito próximo de uma pessoa difícil que tem esta característica, que ela é fofoqueira? Pode ter certeza que por muitas das vezes você vai se colocar em grandes apuros, você vai se colocar em várias situações que vão gerar grandes problemas para você, porque talvez você tentou forçar ali uma amizade, falar a mais que o necessário e acabou se complicando. Então você precisa entender, com pessoas difíceis nós só podemos falar o necessário para que nós venhamos ter um bom desempenho ali no local de trabalho. Então anote essa dica aí, comece a colocar em prática. Não fale a mais do que o necessário. Todos os dias, quando você começar ali o seu expediente, todos os dias que você chegar em um ambiente onde tem essas pessoas, entenda isso e não se esqueça dessa dica jamais. Fale somente o necessário com esses tipos de pessoas, para que você não venha se decepcionar, para que você não venha se frustrar com esses tipos de pessoas. E a segunda coisa que nós precisamos entender acerca dessas pessoas é que nós não podemos discutir por coisas pequenas. Pois é, quantas das vezes aí você não entendemos que pessoas difíceis elas são muito complicadas de se lidar, e se nós ficarmos forçando alguma coisa, pode ter certeza, no final nós ficaremos decepcionados com a gente mesmo e com a outra pessoa. Mas por muitas das vezes ficaremos mais decepcionados com a gente mesmo, porque acabamos cometendo certos erros que nós poderíamos evitar. E aqui está um erro que muita gente vem cometendo, que é ficar discutindo por coisas pequenas. Quantas das vezes no nosso local de trabalho nós sabemos que a outra pessoa ela é difícil de se lidar e nós ficamos se apegando a coisas pequenas, discutindo por coisas pequenas, do tipo, por exemplo, nós ficamos falando para outros colegas de trabalho, talvez para o nosso chefe, para o nosso gerente, que a outra pessoa não faz o trabalho dela da maneira correta, que a outra pessoa só chega tarde. E será que vale a pena eu e você ficar apegado a essas coisas pequenas? Eu e você não é chefe, não é gerente, não é dono da empresa, então pode ter certeza, nós não podemos ficar apegados a essas coisas pequenas, ficar discutindo por pequenas coisas, e nós temos que focar no que é importante. Você precisa entender isso daqui. Quando você perde tempo com pessoas difíceis, não entendendo essas dicas, essas estratégias que eu estou compartilhando aqui neste vídeo com você, pode ter certeza que você acaba tirando o foco do que é importante na sua vida. Você acaba deixando de viver o seu propósito, e o meu objetivo aqui é te ajudar a ter bons resultados, é a viver focado naquilo que é importante na sua vida. Então você tem que parar com isso a partir de hoje, de parar de discutir por coisas pequenas que não é da sua responsabilidade. Entende isso daqui, que pode ter certeza você vai evitar muitos problemas na sua vida. E aqui eu estou compartilhando um ambiente de trabalho que é mais fácil de a gente identificar e de se lembrar de alguma pessoa difícil. Mas você pode ter uma pessoa difícil na sua família, uma pessoa difícil na sua escola, uma pessoa difícil aonde você mora, em
algum lugar, pode ter certeza, sempre vai existir essas pessoas. E quando nós entendemos essas estratégias e colocamos em prática, pode ter certeza, fica mais fácil de se lidar com essas pessoas. E a terceira coisa que nós precisamos entender para lidarmos com esses tipos de pessoas é que nós precisamos ter empatia e compreensão. Entenda que por muitas das vezes essas pessoas elas são dessa maneira porque elas estão passando por uma situação difícil, uma situação complicada, e às vezes nós queremos retribuir na mesma moeda. Não, aquela pessoa ela é difícil, eu também vou ser difícil com ela. Pode ter certeza que às vezes essa estratégia ela não vai dar certo, porque essas pessoas estão passando por um processo difícil, ou seja, tenha empatia, tente entender por que aquela pessoa talvez ela parece ser grossa, porque por muitas das vezes essa pessoa parece ser dura, sem educação, porque às vezes ela vive estressada, talvez é por causa do transporte público diário que ela pega, talvez é porque às vezes ela não consegue dormir direito, às vezes essa pessoa ela trabalha e estuda à noite e ainda em casa tem que cuidar da família, às vezes essa pessoa é difícil porque tem uma explicação por trás, não é simplesmente porque ela quer ser assim. Tem pessoa que é complicada de natureza, é difícil de natureza, elas decidem ser assim e não mudar como pessoa, mas tem pessoas que existem situações por trás que acabam tornando essas pessoas desta maneira, e às vezes se você tiver um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão, vai ficar mais fácil de lidar com esses tipos de pessoas e às vezes vai até surgir uma amizade, porque nós vamos compreender, não, a vida dessa pessoa ela é difícil, ela não é simplesmente complicada e difícil porque ela quer, mas sim porque tem situações que ela não consegue lidar muito bem que acabam tornando esta pessoa desta maneira. Então entenda essas estratégias e coloque em prática que pode ter certeza vai ficar um pouco mais fácil você lidar com pessoas difíceis. E aí, gostou desse vídeo? Teria algumas dicas para acrescentar a este vídeo? Se sim, coloque embaixo na nossa comunidade, vai ser muito interessante a sua participação. Se você conhece alguém que precisa assistir este vídeo, compartilhe com esta pessoa agora mesmo. É que eu lhe desejo um abraço e até a próxima.